Olá, pessoal. Vamos iniciar a resolução dos exercícios propostos sobre Fonologia 1, publicado lá no meu site. Vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa errada a respeito da palavra churrasqueira. Apresenta 13 letras e 10 fonemas. Apresenta 3 dígrafos CH, RR e QU. Divisão silábica churrasqueira. É paroxítona e polissílaba. Apresenta tritongo UEI. Para chegarmos a essa conclusão, é necessário que a gente analise o substantivo churrasqueira. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho 13 letras. Alternativa A até agora está correta. Vamos ver se a palavra apresenta 10 fonemas. Lembrando que dígrafo é a união de duas letras representando apenas um som. Então, eu tenho CH, que é dígrafo, um som. Ras, outro dígrafo, RR, único som. Kei, outro dígrafo, representando um único som. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Eu tenho 10 sons na palavra. Então, não é a alternativa A, porque está pedindo a errada. Vamos para a letra B. Apresenta 3 dígrafos CH, RR e QU. CH, RR, QU. Está correto. Então, não é a letra B. A divisão silábica churrasqueira. Está correto. Eu tenho um dígrafo RR que é separável. Tá? Aqui eu tenho um dígrafo seguido de um ditongo. Ficam juntos aqui. Então, está correta a letra C. Não é a letra C. É paroxítona, sim. A sílaba tônica é a penúltima. É polissílaba, sim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, não é a alternativa D. Apresenta um tritongo UEI errado. Apresenta um ditongo EI. Porque o U pertence ao dígrafo Q, né? QU. Você não fala churrasqueira. Você não escuta o som do U. Alternativa correta, letra E. Apagando. Vamos para a questão 2. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonema? Então, nós temos cadernos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, e tenho também 7 fonemas. Eu escuto o som individual de cada letra. Então, aqui não existe mais letra do que fonema. Chapéu, eu tenho o dígrafo CH, que representa apenas um som, X. Então, eu tenho de letras 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, porém eu tenho 5 fonemas. E o dígrafo, como eu disse no início, representa apenas um som. Então, até agora, a alternativa correta é a letra B. Flores, eu tenho 2, 4, 6 letras
e tenho 6 sons. Então, não é a letra C. Livro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e tenho 5 fonemas. Não é a letra D. Disco, a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas. Então, a palavra que existe mais letras do que fonemas é a letra B. Na questão 3, nós temos: ele chegou às carreiras, trazendo do colégio a notícia da saída do professor. As palavras em destaque na frase anterior apresentam, respectivamente, hiato, ditongo decrescente, ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo decrescente, hiato, ditongo decrescente, ditongo crescente, hiato, ditongo decrescente, ditongo crescente, ditongo decrescente, ou hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente. Vamos lembrar o que é um hiato. É o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Um ditongo, o encontro de uma semivogal mais vogal, ou vogal mais semivogal, na mesma sílaba. Se a vogal antecede a semivogal, será decrescente. Se a semivogal anteceder a vogal, ela é crescente. Então, nós vamos ver a partir das alternativas. Pegando a canetinha novamente. Então, aqui eu tenho a palavra... Vou ver se eu subo isso aqui. Carreiras. Então, eu tenho aqui, ó, eira. Ei é um ditongo, onde eu tenho uma vogal mais uma semivogal. Se a vogal é tônica, a semivogal é átona. Então, é da sílaba forte para fraca. Então, é decrescente. É um ditongo, sim, porque fica na mesma sílaba, rei. Ok? Então, aqui, olha, eu elimino a letra A, elimino a letra B, fico com a letra D, a letra C e elimino a letra E. Então, carreira é um ditongo decrescente. Ditongo decrescente, carreira. Colégio. Colégio, eu tenho aqui outro ditongo. Nesse substantivo colégio, tem muitas indagações. Alguns gramáticos aceitam que sejam ditongo decrescente. O O tem o som de U. E outros, o O tem som de O. Então, o I seria semivogal. Como a maioria segue como o O vogal, então nós temos aqui um ditongo crescente. Ditongo crescente em colégio, e não colégio. Saída, eu tenho a primeira sílaba sa, a segunda i e a terceira da. Veja que a vogal A separou-se da vogal I. Então, essas vogais ficaram em sílabas distintas, formando o quê? Um hiato. Então, a alternativa correta, a letra C. Letra C. Deixa eu apagar.
Vamos para a questão 4. Assinale a melhor resposta. Em papagaio, temos um ditongo, um tritongo, um trissílabo, um oxítono ou um proparoxítono. Então, veja que devemos, de novo, fazer análise do vocábulo. Caneta. Então, olha, papagaio. Eu tenho primeira sílaba, pá. Segunda sílaba, pá. Terceira sílaba, gá. E a quarta sílaba, ió. Então, eu tenho aqui um ditongo, I-O. Alternativa correta, letra C. Aliás, perdão, letra A. Letra C não, letra A, pessoal, é um ditongo. Vamos para a questão 5. Assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo. Folha. Tem o dígrafo LH, ficha, CH, lenha, NH, fecho, CH. Todas apresentam dígrafo, então não é alternativa A. Lento tem um dígrafo vocálico em, bomba, dígrafo vocálico on, trinco, dígrafo vocálico in, algum dígrafo vocálico Não é letra B. Águia, eu tenho dígrafo GU. Queijo, eu tenho dígrafo QU. 4, eu não tenho dígrafo, tá, gente? Então, a palavra que apareceu e não existe dígrafo é 4. Quero ter um dígrafo QU. Quá, nós temos um ditongo, tá? Porque você não fala 4, é 4. DC, eu tenho dígrafo SC, tenho dígrafo S cedilha, o dígrafo XC, estudar, o dígrafo XS. Serra, eu tenho o dígrafo RR, o dígrafo SS, arrepio, RR, assinar, SS. Não esquecendo que, mesmo que sejam consonatais, representa apenas um som, então não posso classificá-los como encontro consonatal, viu? O encontro consonatal, o som de cada consoante é distinto. Você escuta o som dos fonemas consonatais. Já no dígrafo, apesar de termos os consonatais, mas representa apenas o de um som. Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que contém, respectivamente, um ditongo oral crescente e um hiato. Então, observe que... Deixa eu apagar aqui. Esse tracinho aqui, muito bom. De novo, pegando a canetinha. As mágoas de minha mãe, que sofria em silêncio, jamais foram compreendidas por mim
e meus irmãos. Foram, eu tenho um ditongo. Tá? Só que esse ditongo não é oral, nem crescente. Ele é nasal e decrescente. Minha apresenta dígrafo e não hiato. Então, não é alternativa A. Sofria. Veja que aqui, olha, eu tenho um ditongo oral crescente. Jamais eu tenho um ditongo oral decrescente. Eu não tenho hiato. Então, nós não podemos considerar a letra B correta, porque tem que conter respectivamente. Meus, eu tenho um ditongo oral decrescente. Irmãos, eu tenho um ditongo oral nasal decrescente. Mãe, eu tenho um ditongo nasal decrescente. Silêncio, um ditongo oral crescente. Então, não tem ato. Então, não é a letra D. Mágoas, olha, eu tenho aqui um ditongo oral crescente, semivogal e vogal. O O tem um som de U. Mágoas. Compreendidas, olha, duas vogais, E e E, em sílabas separadas, compreendidas. Alternativa correta, letra E. Vamos apagar aqui para dar sequência à correção dos exercícios. Esses exercícios estão postos no meu blog, tá? E no final tem o site para vocês acessarem. Muita coisa publicada. Vamos para a questão 7. Na palavra armazém, há um dígrafo e ditongo. Não há dígrafo, mas há ditongo. Não há ditongo nem dígrafo. Há dígrafo, mas não há ditongo, ou nenhuma das alternativas. Tomando a palavra, nós vamos observar que eu tenho aqui na palavra armazém. Então, eu tenho aqui um ditongo nasal decrescente. O M tem um som de I, tá? Ele é nasal porque o som sai pela boca e pelas narinas. Se fosse oral, só saía pela boca. E o M, no final de algumas palavras, tem um som de semivogal. Então, há um dígrafo? Não há, olha. Armazém. Não há dígrafo, mas tem ditongo. Não é alternativa A. Não há dígrafo, realmente não há dígrafo, mas há ditongo. Alternativa B é a correta. Não há ditongo, errado. Há um ditongo, nem dígrafo, não há dígrafo. Há dígrafo, não, mas não há ditongo, há ditongo, ou nenhuma das alternativas. Então, a alternativa correta, letra B. Ok? Letra B. Vamos para a questão 8. Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente. Tomando aqui a canetinha para entendermos melhor a solução. Na palavra transatlântico, nós temos um prefixo trans. Então, quando há um prefixo terminado em consoante e o início da palavra seguinte começar por vogal, esta consoante fica na segunda sílaba. Então, essa separação silábica aqui está errada. Ó. É para ser transatlântico. Tá? Então, se é para sinalizar
todas que estão corretamente partidas, já não é mais a letra A. Fiel está correto? Sim, é um hiato. Subrogar está certo? Tá. Alguns de vocês podem perguntar, professor, sub não é prefixo, um término em consoante? Mas a segunda palavra começa por consoante. Quando eu tenho um prefixo terminado em consoante seguido de outra consoante, fica em sílabas separadas. Está correto esta translineação silábica. Letra B. Bisavô. Olha, eu tenho o prefixo bis, terminou em consoante. Avô começa pela vogal, então era para ser bisavô. Tá? Duelo, um hiato, está correto. Fogaréu, está correto. Eu tenho aqui um ditongo. Então, não é a letra B. Sublingual, eu tenho o prefixo sub, terminado em consoante, seguido da segunda palavra iniciada por consoante. Fica em sílabas separadas, correto. Bisneto, a mesma coisa. Olha, eu tenho o prefixo bis, terminado em consoante, seguindo de outra palavra começado por consoante, fica em sílabas separadas, bisneto. Desesperar, correto a separação, porque esse S não ficou do lado do P. Nós temos aqui um encontro consonatal imperfeito. Então, quando eu tenho uma consoante, seja ela qual for, não seguida de R nem L, ela baseia-se na vogal anterior. Ela fica apoiada na vogal anterior. Então, esta translineação está correta. Desligar, olha, o prefixo 10, terminado em consoante S, seguido de outra palavra começada por consoante, fica em sílabas separadas. Subjugar, a mesma coisa, prefixo sub, seguido de uma palavra começada por consoante, fica em sílabas separadas. Correto. Subescrever, está errado. Eu tenho o prefixo sub, terminado em consoante, seguido de uma palavra começada por vogal, então fica subescrever. Cisandino, o cisandino, né? Então, eu tenho aqui o prefixo terminado em consoante, seguido de uma vogal, e fica cisandino. Então, fica junto, tá errado. Espécie. Espécie está correto. Ateu está correto. Então, a questão que está na sequência separada corretamente é a letra C. Letra C. Apagando. Questão 9. Segundo as normas do vocabulário oficial, a separação silábica está corretamente efetuada em ambos os vocábulos das opções. Tocassem, está certo. Respondia, forma em ato, viu? Aqui, e não ditongo, está errado. Mercenário, está errado. Aqui forma um hiato, e não ditongo. Coincidiam, correto. Poemeto, forma um hiato, correto. Prédio, tem um ditongo, separação correta. Ruivo, eu tenho um ditongo e não ruivo. Ruivo, não se separa a semivogal I da vogal U. Período, está correto. 2, não está correto, tá?
tenho aqui um ditongo e não hiato. Fica dois, não, dois. Pausa, está correto. Um ditongo, não separa. Então, alternativa correta, letra C. Letra C. Questão 10. Assinale a alternativa que não apresenta todas as palavras separadas corretamente. Então, é para marcar aquelas que não apresentam todas as palavras corretamente. Então, desenho, correto, NH fica junto. Povoou, correto, eu tenho hiato. Fantasia, eu tenho hiato, certo? Milhões, eu tenho dígrafo inseparável e tenho um ditongo inseparável, correto. Diário, eu tenho hiato, correto. Adulto, encontro consonatal imperfeito. A consoante anterior se apoia na vogal anterior, correto. Cantos, está correto. Planeta, correto. Personagens, corretíssimo. Polícia, está errada. Polícia é hiato. Magia, errado. Magia também forma hiato. Iniciou, está correto. Então, até agora, a alternativa C é que não apresenta todas as palavras separadas. Conseguir, correto. Eu tenho um dígrafo aqui. Dinheiro, eu tenho um dígrafo inseparável e um ditongo, correto. Encontrei, eu tenho um ditongo encontro consonatal perfeito também. Argumentou, eu tenho um ditongo e um encontro consonatal imperfeito, o N em relação ao T. E o N em relação à vogal E, um ditongo vocálico fica junto. Então, correto. País, hiato. Ligação, correto, tem um hiato. Apresentado, certíssimo. Autêntico, certo. Então, alternativa que não apresenta todas as palavras separadas, letra C. Polícia, hiato. Magia, hiato. Questão 11. Dadas as palavras desatento, subestimar e transtorno, constatamos que a separação silábica está correta apenas na 1, na 2, na 3, em todas as palavras ou nenhuma das alternativas. Na palavra desatento está errado. Eu tenho o prefixo 10, terminado em consoante, seguido de outra palavra que começa pela vogal, então a consoante do prefixo fica ao lado dessa vogal. Desatento. Então, apenas na número 1 não está correto. Subestimar, a mesma coisa. Eu tenho o prefixo sub, terminado em consoante, iniciado por outra palavra, começada por vogal, então tem que ficar subestimar, ficam juntas. Então, a consoante do prefixo fica na segunda sílaba. Então, não é apenas a 2. Transtorno, correto. Eu tenho aqui uma consoante seguida de outra, não na classificação de encontro consonatal perfeito, tá? É imperfeito, então ela se apoia nesta vogal aqui. Então, apenas a alternativa 3 está correta. Na questão 12, nossa última questão de hoje, dadas as palavras tungstênio, bisavô e duelo, constatamos que a separação silábica está correta em apenas 1, apenas 2, apenas na 3, em todas as palavras ou nenhuma das alternativas. Tungstênio. Eu tenho aqui uma palavra encontro consonatal imperfeito, tá? Consoante seguida de T não é perfeito.
Então, fica tungis, tenho, e não tungis, tenho. Ok? Bisavô está errado. Eu tenho o prefixo bis, terminado em consoante, seguida de uma vogal, fica bisavô. Duelo, formando um hiato. Então, alternativa C, apenas a 3. E aí, pessoal, essa aula será publicada no meu site, está aqui, visitem, tá? E compartilhem, Descomplicando a Língua Portuguesa, professor Jorge Serrano, e vou publicar agora também no meu canal do YouTube, professor Jorge Serrano. Então, inscreva-se no canal e compartilhe. E até a próxima.